Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do reestabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a Coreia do Norte, né? O Brasil estava sem embaixador da Coreia do Norte devido à frieza do governo Bolsonaro, que não quis indicar embaixador lá e não aceitou o embaixador do Kim Jong-un aqui, né? A Coreia do Norte, vocês sabem, é uma ditadura comunista sanguinária que persegue o próprio povo, que não tem eleições livres, mas tem eleições. De tempos em tempos tem eleições lá e o Kim Jong-un é eleito com 100% dos votos, cara. É impressionante como é que são livres as eleições lá na Coreia do Norte. Esse tipo de gente que o Lula gosta. O Lula reatou com a Coreia do Norte, reestabeleceu as relações diplomáticas e agora a Coreia do Norte tem embaixador no Brasil. Eu queria saber do pessoal da Cartinha da Democracia, é isso mesmo que vocês defendem, né? A democracia que vocês defendem é essa? Do Brasil se alinhar com todos os países do eixo do mal e a se afastar dos países do Ocidente, se afastar dos países democráticos, né? É para isso que teve a Cartinha da Democracia. Eu continuo esperando um pedido de desculpas pessoal de cada idiota que assinou a Cartinha da Democracia aqui. Porque ninguém é contra a democracia. Eu sou a favor da democracia. Mas está mais do que na cara que aquele pessoal que assinou a Cartinha da Democracia está cagando para a democracia completamente. Queria eleger o pinguço corrupto, que é amigo de tudo quanto é ditadura do mundo. Essa notícia foi sugerida por Peter para presidente do Irã, 300 canais só para confundir na intro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa, né? Para surpresa de um total exato de 0 pessoas, depois de 3 anos sem representação diplomática, o governo brasileiro reestabeleceu as relações com a ditadura norte-coreana, né? E eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa importante aqui, né? Porque o Lula adora dizer que a Venezuela é uma democracia. Não, a democracia deles, é do jeito deles, aquela coisa ali, né? Ou seja, no final das contas, o Lula não sabe o que é uma democracia, né? E eu já expliquei para vocês como diferenciar uma ditadura de uma democracia. E o critério diz que nós estamos numa ditadura. Por quê? Porque ter democracia no nome, meu amigo, a Coreia do Norte chama-se República Democrática Popular da Coreia do Norte. República Democrática. Se você perguntar para o governo cubano, eles vão dizer que Cuba é uma democracia. Ah, é uma democracia. Né? Todo mundo fala que é democracia. Não é o critério do nome, não é o critério da pessoa dizer, não é o critério do eu acho. Tem um critério muito simples para saber quando é uma democracia e quando é uma ditadura. Você pode criticar à vontade o regime daquele país? É uma democracia. Você não pode criticar. Você tem alguns limites para criticar o regime daquele país? Não é mais uma democracia, se tornou uma ditadura. Esse critério é fácil. É só você ver, por exemplo, que a Inglaterra se tornou uma ditadura. A Inglaterra é uma ditadura com Keir Starmer. Tá, o que está acontecendo lá? Um monte de gente sendo presa porque teve opiniões divergentes do governo. Eu falei para você já, eu sou uma pessoa a favor de imigração. Eu acho que as pessoas devem poder imigrar. Imigração é uma coisa boa para os países. Mas é um absurdo você proibir as pessoas de criticar a imigração. As pessoas têm o direito de criticar isso, elas têm o direito de ter uma opinião diferente sobre isso, de querer ver a coisa de outra forma. E, de fato, a imigração que está acontecendo na Europa tem muitos pontos ali nebulosos que as pessoas têm o direito de questionar. E da mesma forma, na Venezuela, não é mais uma democracia, por quê? Porque vai criticar o Maduro. Tem 2.000 pessoas presas lá na Venezuela e somando nessa história. E aqui no Brasil, já tem um monte de gente que fugiu, o Alan dos Santos, o Monark, mais um monte de gente que fugiu por aí. Eu não descarto, né? Mais dia menos dia, ou eu fujo ou eu estou preso também. O pessoal aqui no Brasil, aqui estamos numa ditadura. Se você não pode chamar o aeroporto de Mosquito de carecão de cabeça de piroca, você não está numa democracia. Democracia é quando você pode criticar. Lembra quando eu mencionei aquele negócio que, quando começaram os processos da fake news e dos atos antidemocráticos, que o Alexandre de Moraes falou que você não pode criticar as instituições, não pode criticar o STF. Caramba, isso é o tipo de coisa que se fala em ditadura, que você não pode criticar as instituições. Isso foi literalmente o que falou a ditadura cubana, com aqueles protestos enormes que aconteceram em Cuba em 2019. Não porque isso daí é uma infiltração americana na ilha de Cuba, que esse pessoal aqui está direcionado pelos Estados Unidos e está atacando as instituições cubanas.
Não, eles estão criticando, exatamente, estão criticando. Da mesma forma que o pessoal lá do Bolsonaro criticava o STF. Ninguém sugere um país que não tenha um STF, que não tenha uma justiça. Não, não é isso. Estavam criticando o STF. E é direito das pessoas. Se a gente vive numa democracia, as pessoas têm o direito de criticar cada pessoa que está no serviço público, do cargo mais importante ao cargo mais subsidiário. Todo mundo tem que ter o direito de criticar qualquer pessoa no serviço público. Por quê? Em tese, se é uma democracia, é um governo para o povo. O governo tem a intenção de ajudar o povo. Portanto, tem que ouvir as críticas do povo, né? Ah, mas criticar demais, pedir um AI-5 é um absurdo. Eu concordo, AI-5 é um absurdo. Ninguém é a favor desse negócio. Mas, de novo, eu sou a favor do cara ter o direito de pedir isso daí. Pode pedir AI-5, pode pedir comunismo. Não, eu também acho um absurdo comunismo, mas se a pessoa quer fazer um protesto querendo comunismo no Brasil, qual o problema? É direito dela pedir isso. Não quero comunismo, acho errado. Mas a pessoa tem o direito de pedir isso. Ou seja, essa ideia que surgiu lá em 2020 não é uma coisa agora, não é de agora, do Alexandre de Moraes de agora, isso já vem lá de trás, né? Essa ideia de que você não pode criticar o STF porque ele estaria atingindo as instituições, isso é errado. Foi esse comportamento do Alexandre de Moraes que, de fato, está fragilizando as instituições brasileiras. Fica muito claro agora com essa perseguição óbvia a qualquer um que criticasse eles, né? E aí o grande problema é esse, né? A gente sabe que tem ditaduras no mundo, a Coreia do Norte é uma delas. E olha que coisa, o Lula reativou as relações democráticas com a Coreia do Norte. E não foi só isso não, né? Aqui, ó. Sim, e retirou o embaixador de Israel. Israel, que é uma democracia, que está lá, o Netanyahu está como primeiro-ministro, mas está meio balançado, o pessoal está puto com ele, porque acha que ele errou, né, no episódio do 7 de outubro, que faltou aviso, faltou planejamento para evitar o 7 de outubro. Então, é muito provável que numa próxima eleição o Netanyahu não consiga se reeleger lá em Israel, vai entrar um partido mais à esquerda. Não tem problema, é uma democracia. Democracias são assim mesmo, você tem alternância de poder, você tem briga, você tem crítica, tem muita gente criticando o Netanyahu, tem muita gente a favor do Netanyahu, é assim que funciona. Mas o Lula não quer democracia, o Lula nunca foi um democrata. O Lula é um ditador em potencial da pior espécie. Ele só foi calminho nos 2 primeiros governos dele porque ele achava que tinha todo o tempo do mundo para transformar o Brasil num comunistão. Agora, que ele já viu que não tem esse tempo todo, olha como é que está o planejamento para fazer a coisa mais rápido, né? Olha como é que as coisas estão aquecendo muito rápido em direção a 2026. Quero só ver onde é que vai acabar isso daí. Aqui, ó. E o Lula pretende deixar Israel sem embaixador, porque afinal, para que conversar com democracia? O Lula quer ditadura. O que ele quer é ditadura. E fica fácil, tá o Lula dizendo aqui que o Maduro tem um viés autoritário, mas não é ditadura, né? O fato de ele prender 2.000 pessoas porque discordam dele, porque criticaram o governo dele, é só um viés autoritário, não é uma ditadura, né? Sem contar o absurdo da eleição de lá, que todo mundo, literalmente, até a ONU, que é um órgão esquerdista ao extremo, não conseguiu passar pano para o Maduro, né? E tá o Lula aqui, né, passando pano para o Maduro. Não, a função do Lula é passar pano para o Maduro, é impressionante, né? Aqui, ó, o Irã. Lula voltou a ter boas relações com o Irã e conversar com o Irã, passou pano pro presidente lá, que é um idiota, mesmo com toda essa revolta lá no Irã contra a política de costumes, né? A gente falou outro dia do vídeo da moça que levou um tiro agora e está paraplégica e caramba, olha só que coisa, porque não estava usando o véu direito, né? Porque tem que usar o hijab, aquele véu muçulmano, né? Cara, um absurdo essa política lá no Irã. Realmente alguma coisa desprezível, e fica o Lula passando pano para esse pessoal. É um absurdo isso daí. E também o Putin, né? Não podia deixar de ser, falando em tiranos, em ditadores, o Putin tinha que estar ali juntinho com o Lula também. Ou seja, o pessoal da cartinha da democracia brasileira colocou o Brasil alinhado com todas as ditaduras do mundo e se afastando a cada dia que passa das democracias. Se afastando de Israel, se afastando dos Estados Unidos, porque está cheio de gente achando que não, que o Elon Musk é um imperialista americano que quer interferir no Brasil e não sei o que lá. As teorias anti-americanistas já estão aí borbulhando na mente dos brasileiros aqui. E aí, ou seja, se afastando do Ocidente, se afastando dos Estados Unidos, se afastando da Europa, realmente alguma coisa que chega a ser doloroso. Por quê? Porque não tenha dúvida, meu amigo, o Brasil se posicionando do lado do eixo do mal
Se surgir uma terceira guerra mundial, meu amigo, a gente vai estar amarradinho com o lado perdedor. E não tenha dúvida, não vai adiantar depois eu, você ou qualquer um de nós aqui no Brasil avisar: não, mas eu fui contra o Lula. Eu não gostava do Lula, não. O Lula que queria levar o Brasil para esse lado. Vamos estar todos nós culpados do mesmo jeito. Um absurdo, uma tristeza. Culpa dos idiotas que inventaram a porcaria da cartinha da democracia. Espero que todos eles respondam pelo que fizeram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.